Olá, pessoal! Fala, Brasil! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Na paz de Jesus? Domingão, live surpresa, presente aí de Deus para vocês. E hoje eu tenho a oportunidade de convidar uma pessoa muito especial, meu maior encorajador e uma pessoa que eu amo muito para estar aqui com a gente nesse momento. Então eu convido você, convido sua família, coloca essa transmissão na televisão, compartilhe agora com os amigos. Essa live vai ficar gravada, vai ser colocada lá no nosso canal do YouTube. E fique bem à vontade, seja bem-vindo. Vamos entrando. Vamos lá. Aqui agora. Obrigado, Jesus. Como é que vocês estão? Já tem gente chegando. Falem comigo aí, por favor. Estão ansiosos para saber quem é o convidado dessa live? Quem será? Olá, pessoal. Vamos ver. Estou aqui fazendo os testes. Tudo certo. Bem, o nosso convidado de hoje está um pouco tímido, né? Primeira aparição aí pela internet. É o meu digníssimo marido, meu esposo Edson. Venha, meu amor, senta aqui do meu ladinho. E nós temos algo de Deus aí para edificar a sua vida. Ai, ó. Tá aqui o meu maridão que Jesus me deu, totalmente novo. Fala oi com a galera. Oi, galera. E o que nós temos a dizer, né, para vocês nessa tarde enquadra um pouquinho melhor, né? Isso. O que nós temos para dizer nessa tarde, todo mundo ouvindo bem a gente? Dá um joinha aí, curte aí, por favor. Quem tá ao vivo com a gente, bora? Estão felizes de nos ver aqui? Vamos ver aqui os comentários. Vamos lá. Bem, de repente, né, se tiver alguém aí da telecomunicações... Será, Edinho, que tem alguém aí? Foi lá que nós nos conhecemos, na Brasil Center, e surgiu, né, uma amizade que viria a se tornar aí um relacionamento, né, um casamento. E eu vou falar de mim primeiramente, depois ele fala dele e fechamos, né, com o nós, o que Jesus fez. E em breves palavras eu gostaria de compartilhar, né, algo que foi nossa mensagem transmitida pelo nosso convite de casamento. Nós escolhemos uma passagem que está em Ruth, mas até chegar a esse processo, né, de matrimônio, de casamento, quem acompanha aí a nossa vida, nossos familiares, amigos mais próximos, o nosso relacionamento, sabe que eu conheci o meu esposo, né, no mundo. Eu estava desviada dos caminhos do Senhor e o conheci e entrei, né, a fundo nesse relacionamento, quebrando muitos princípios, magoando meu pai, fazendo muita coisa, né, de forma errada.
E a gente sabe que nenhum relacionamento, né, se inicia na cama, se inicia primeiro no altar do Senhor. E a gente tem a consciência, eu tenho a consciência disso, de que muitas coisas, né, eu fiz de forma errada. E tudo isso, né, como a lei nos conduziu a Cristo, tudo isso foi uma grande aprendizagem e transformador para as nossas vidas. E não é à toa que nós estamos aqui hoje para testemunhar o que Jesus fez no nosso relacionamento. Então, algo que começou errado, que tinha tudo para dar errado, pôde dar certo, não é verdade? Deu certo, deu certo. E dentro desse relacionamento, nós passamos por muitas dificuldades. O amor, ele é lindo, né? O amor é o próprio Deus, mas a gente viveu, né, um tempo de muita dificuldade, provação. Uma família, né, não tem manual de instruções, assim como maternidade e tudo mais. E a gente tem que aprender a lidar com um ser humano completamente diferente, né? O oposto. E maneiras diferentes de pensar. Nós éramos de religiões diferentes, porque eu vinha, né, dessa conversão, e o Edson, ele se dizia católico, né? Ele se dizia, como que você falava? Católico apostólico romano. Nada contra os nossos amigos, né, e irmãos católicos, mas eram opiniões diferentes, crenças diferentes. E eu posso resumir que nós dois éramos, né, pessoas de fé, de muita fé em Deus. E eu decidi, né, tudo começa com uma decisão na nossa vida. Decidi entregar minha vida a Jesus e me reconciliar com o Senhor. Aí o Paulo César, boa tarde, amigão, seja bem-vindo. Paulo Seranto e Andréia, casal que nós amamos, vocês também são bênçãos. Fiquem aí conosco até o final, viu? Tamo junto, compartilha. Tamo junto. E desde essa decisão minha, né, de arrependimento, de tanto quebrar a cara, né, de entregar minha vida a Jesus e deixar que Ele colocasse tudo em ordem depois de tantas bagunças. Nós já vivíamos um tempo casados e nada de engravidar, né? E a gente sabe que chega um momento que uma criança é a alegria da casa, é algo muito especial, uma bênção de Deus. Problemas com o meu pai, falta de respeito mesmo dos nossos parentes, né, de nos considerar verdadeiramente casados. Então eu imagino que essa palavra hoje ela sirva aí para muitas mulheres que já viveram ou que estão nessa situação ainda não casados oficialmente e que não são respeitados, né, pela sua família, que não veem, né, esse compromisso, essa bênção do Senhor. Eu quero dizer que tudo começa a partir de uma decisão, e eu me decidi e me rendi à vontade de Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi entregar a minha vida e saber, né, se verdadeiramente esse homem, né, o Edson, era o homem de Deus para mim. E eu coloquei isso diante de Deus em secreto, ninguém sabia, ele não sabia. E eu fiz uma prova com Deus, várias provas, né, de saber a opinião de Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, que a gente comece a fazer as coisas certas, andar de forma certa, e que ele me peça em casamento. Eu cansei já de quebrar a cara, se não for ele que tira da minha vida. Quantos aqui já fizeram essa oração? Se não, eu aconselho, né, se você ainda tem algum tipo de dúvida, né, e quer caminhar debaixo aí da bênção do Senhor, da certeza e do sucesso, né, para o seu relacionamento, é esse o conselho que eu deixo. E aí eu fui buscando respostas da parte de Deus, e Deus, eu abri a Bíblia no meu íntimo, né, no meu quarto em oração com o Senhor falava comigo de casamento. Tudo era casamento.
Era incrível como tudo apontava para essa aliança. Mas eu ainda queria mais certeza, sabe? Ainda estava incrédula, ainda duvidando. E chegou um belo dia que o meu esposo, né, que ainda não éramos oficialmente casados, chegou em casa e ele ainda não era cristão, tá, gente? Ele tinha aí as crenças dele, a religião dele. E ele chegou em casa falando: meu amor, a gente vai precisar se casar, porque eu vou entrar numa empresa e essa empresa, né, eu quero que você seja beneficiada como minha esposa. E aquilo para mim foi uma resposta tremenda da parte de Deus. E naquele momento, né, não veio um príncipe montado no cavalo branco, ajoelhando com anel para me oferecer um pedido, né, de casamento, mas era a resposta que eu pedi a Deus. E eu falei amém, e depois revelei para ele, acho que eu revelei para você, né? Não? Ele foi entender só lá na frente. Não, me revelou há pouco tempo. Então era meu segredinho com o Senhor. E nós marcamos, né, o casamento. Eu meio que fiquei à frente de tudo, né? E eu fui mesmo um tempo desafiador, porque eu fiquei muito tempo de joelhos, mesmo buscando a direção de Deus para tudo, mas aquele sonho de casar, né, voltou a viver dentro de mim. Eu imagino que a maioria das mulheres pensam, né, em um dia casar, com um vestido de noiva, ter a sua família presente, a bênção dos seus pais. E por mais, né, que hoje em dia seja muito difícil, né, casar virgem, tudo isso, é possível, né, que essas coisas elas sejam feitas da maneira correta, na valorização, nos princípios corretos. E eu voltei a viver esse sonho, né, me sentir digna, amada, valorizada por Deus, né, de iniciar uma família com o meu marido, sabendo que poderia ter muitos desafios, porque ele ainda não era cristão, não pensava, né, não compartilhava da mesma fé que eu. Mas quem promete é fiel para cumprir, não é verdade? Deus é fiel, me deu a prova dele, a garantia dele. Vai que eu tô contigo. Então, nós, né, como um casal hoje, a gente aconselha muitas pessoas, muitos casais. E eu já antes de me casar, né, e depois desse processo, já fomos padrinhos de casamento e várias amigas já me procuraram. Devo casar, né, devo ir além nesse relacionamento. E eu sempre aconselhei dessa maneira, eu falava, olha, o amor, se não cuidado, ele pode acabar, né? Então eu tenho que ter uma certeza de que aquela pessoa é a pessoa que Deus, né, reservou aí pra mim. Eu preciso ter uma garantia em Deus. É claro que o casamento é uma coisa que é feita, né, a dois, é construído dia após dia. É nós que fazemos dar certo, não é verdade? Nós fazemos dar certo. Mas a gente precisa dessa certeza, né, dessa garantia. E eu tive da parte de Deus, e foi um desafio mesmo de fé, porque eu lembro que eu estava no ministério, convidei um pastorzão, né, amigo nosso, para fazer o nosso casamento, e ele nos chamou para um gabinete e conversamos a respeito, e eu falei da minha experiência com Deus. Eu tenho certeza que é para casar. Colocamos os papéis para correr e eu fui nas lojas, vi vestido de noiva do jeito que eu queria, vimos o salão de festa, buffet. Foi muito além, né, da nossa expectativa, de tudo aquilo que a gente imaginou que poderia ser, de tão maravilhoso e lindo que o Senhor é e da fidelidade dele. É claro que rolaram-se muitas lágrimas, né, muito choro aí, muita oração, e foi o tempo de muita intimidade que eu tive com Deus, sabe? Um tempo muito gostoso que eu me lembro até hoje.
E a palavra que eu quero deixar para vocês, né, que está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim a parte B: porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Foram essas as palavras, né? E ainda diz mais: aonde quer que morreres, morrerei eu ali. Foram escritas aí no nosso convite de casamento, você lembra? Sim. E foi lindo, tivemos, né, a presença de todos os nossos parentes, e naquele dia, né, formou-se legitimamente uma família, e aonde, né, Deus nos levou, que aí eu vou dar a palavra para o meu marido. Foi um tempo de muita perseverança, de muita aprendizagem, de muita paciência, mas eu quero falar para você, mulher, que esteve na minha situação, né, que se resolveu aí em termos de casamento, né, que acreditou, que Deus confirmou, mas que você teve, né, que perseverar, que amar o seu esposo, que servi-lo, ser paciente com ele, porque o amor tudo sofre, né, tudo crê. E teve esse tempo aí de provação da fé, de Deus agir, de Deus convencer, quebrantar o coração do seu esposo ou vice-versa. Se Jesus ele não for totalmente suficiente na minha vida, na sua vida, né? Você pode ter a melhor casa do mundo, você pode ter o melhor emprego do mundo, o melhor marido que te trata super bem, filhos, enfim. E você nunca vai ficar satisfeito. Aquilo que você tem nunca vai ser bom o suficiente para você, porque existe um vazio dentro de nós que só Cristo pode preencher. E se você apoia esse vazio, né, essa necessidade no outro, em alguém, em alguma coisa, você nunca vai ficar satisfeito, porque esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. E eu já tinha uma casa, já era casada, o meu marido ainda não era cristão, mas eu desfrutava de um relacionamento com Cristo. E problemas, aflições, todo mundo passa nessa vida, né? Mas eu reclamava demais, não era o suficiente para mim, não me bastava o fato dele não caminhar junto comigo, da nossa casa, das dificuldades que nós enfrentamos, fruto das nossas próprias escolhas. Exato. Né? Porque hoje você, jovem que está aí nos ouvindo, que tem o privilégio, a oportunidade de namorar, de noivar, né, de planejar o seu casamento e a sua vida a dois, você tem uma oportunidade incrível de fazer as coisas da forma certa e de evitar consequências que o pecado produz, aborrecimentos, né, que o pecado produz. Então a gente teve que batalhar muito, né, em coisas muito rápidas, né, investimos em terreno, em bens e tudo, para você ter um lar, né, uma casa, e apoiar a felicidade em coisas é furada, porque a felicidade está em Jesus. No pouco ou no muito é Ele que é a nossa felicidade. Então nada daquilo me bastou. E chegou um tempo que eu me cansei, porque a religião faz isso, tá, gente? Então eu podia estar no caminho, mas os meus olhos podiam não estar fixos em Cristo, e não tinha ainda desfrutado desse descanso, e comecei a cobiçar outras coisas e a olhar sempre para a grama do vizinho, que é mais verde, sabe? Mentira! Porque é tudo um processo de espera e acreditar em Deus. Então eu fiquei incrédula, né, de que meu marido viesse a se render a Jesus e que eu teria, enfim, um companheiro, né, de fé e caminhando ao meu lado. E a gente teve problemas com vício, né, de bebida,
e várias outras coisas muito sérias, porque a Bíblia fala, né, que a gente deve fugir da aparência do mal, do pecado que tão de perto nos rodeia. Então ninguém que está em pé, né, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu caí, eu desisti do meu casamento, né, e saí de casa. E esse foi um tempo de muito sofrimento para nós dois, embora eu não percebesse o prejuízo que eu estava me metendo, né, na encrenca, e cuspi pro alto e voltou direto na minha face. E aí é nesse tempo, né, que eu quero deixar aí as palavras do meu esposo agora, essa oportunidade, para ele falar o que Deus fez na vida dele, a experiência que ele teve com Cristo nesse tempo de dificuldade, de separação, de falência do nosso relacionamento, porque eu disse, né, para várias pessoas e para ele mesmo que eu já não o amava, porque eu considerava, né, a culpa dele de não ter caminhado junto comigo e de não ter feito a manutenção desse amor, desse relacionamento. E aí, fala, meu amor. Quando ela pensou que ela saiu de casa, a gente se separou tudo, aí eu comecei a caminhar. Parei de beber, entendeu? Parei de beber, comecei a frequentar a igreja, entendeu? Mas assim, o intuito primeiro não era... Eu pensava em reatar o casamento, mas primeiramente eu tenho que buscar a Deus. Buscar a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E primeiramente, comecei a frequentar bastante a igreja, orar, jejuar. E foi aí que Deus mudou a minha vida, me transformou, entendeu? Fez uma pessoa melhor. Como antigamente tinha vícios, meus colegas amigos aí que conhecem aí, o Paulo. Meu irmão, era muita cachaça que eu tomava. Era muito futebol lá no Marcelo, lá que eu ficava lá jogando bola até meia-noite, 1h da manhã chegava em casa, 1h30. E assim desgastou o casamento, nisso também, né? Mas como voltando a falar, né? Como Deus mudou a minha vida, me transformando, entendeu? Aí eu buscando a Deus, fiz jejum. Nisso eu fui dando um tempo, fui respirando, deixando a minha esposa ficar na expectativa, não procurava ela, só orava pela vida dela, entendeu? E Deus... Quantos dias de jejum e oração, propósito? 21 dias de jejum. Pra ter a esposa pra dele de volta. Poder ter a esposa de volta, hein? É muito tempo, hein? E em novidade, novidade, né? Hein? Isso aí não foi pouco tempo também não, irmão. Foi 7 meses, tá? 7 meses. Foi pouco tempo não. De gemido. É aquele ditado, quando você não vai Jesus por amor, você vai pela dor. Entendeu? Mas assim, graças a Deus, né, depois de um tempo a gente conversamos, já estamos no nosso casamento, entendeu? E a bênção maior foi a nossa filha, que a gente tanto queria, né? Tanto queria um filho. E a Sofia, depois de reatar o casamento e os dois começaram a caminhar novamente com o Senhor, como ela não estava caminhando, começou a caminhar, aí a Sofia nasceu. Veio a Sofia. É verdade, a Sofia quer aparecer aqui e dar um oi pra vocês. Ó, aqui, ó, o fruto da nossa reconciliação, da bênção, né, do Senhor nas nossas vidas, que foi uma restauração completa de um relacionamento, de um casamento que havia acabado, né, que eu havia desistido. E no momento que eu larguei a corda, o Edson, meu marido, ele segurou. Ele perseverou, ele acreditou, né, e não insistiu na força do seu braço, não foi, né, de uma maneira que muitas pessoas acabam cometendo esse erro e de pressionar o outro, mas ele me liberou e ficou intercedendo pela minha vida, e muitos foram os livramentos que eu recebi da parte de Deus. E nós, né, nos
reconciliamos no altar, e a palavra que foi ministrada no nosso casamento é o primeiro milagre de Jesus no Novo Testamento, quando havia um casamento e o vinho acabou, né? E a gente sabe o quanto tem o valor do vinho para os judeus, e uma cerimônia de casamento é algo que não podia acontecer. E o que nós fomos muito tocados, chamados a atenção, é de convidar, né, Jesus para esse relacionamento, para que ele não fosse apenas um convidado, né, mas que ele tivesse sempre, todos os dias, e fosse mesmo alguém, né, de importância, que opinasse, que dirigisse o nosso relacionamento. E o vinho, ele tem esse efeito, né, de alegria, é uma representação aí do sangue de Cristo, tem propriedades aí, né, que usados em feridas, ele desinfeta, né, do pecado. E o vinho, ele tem cor, ele tem aroma, né, ele tem sabor marcante, e muitos casamentos ou iniciam, né, muito bem e depois tornam-se aguados, ou com o passar do tempo, sem cor, sem sabor, sem gosto. E onde está Jesus, né, nesse relacionamento? Saiba que ele quer ter a centralidade, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e ele pode e deseja fazer o milagre, né, como fez no nosso casamento, na nossa vida, na sua vida também, no seu relacionamento, no seu casamento, porque é ele quem converte, quem transforma, e é ele a ressurreição e a vida. Ainda que esteja tudo acabado, ainda que você esteja no fundo do poço, não haja fundo do poço que ele não possa te remover, porque foi isso que ele fez comigo, né? Eu estive mesmo no fundo do poço e Deus, né, me resgatou com seu amor. Não é o fim, e fez novas todas as coisas, e eu provei de um vinho novo, de uma novidade de vida, de uma alegria com o nascimento da minha filha que eu jamais pude provar anteriormente disso, e de um respeito, né, dos nossos pais, de tudo que houve, né, diante do altar do Senhor, que é Jesus Cristo, desse milagre. E dizer que o nosso milagre aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né, com a ressurreição de Cristo na cruz, e ele continua ressuscitando sonhos, ressuscitando relacionamentos falidos. A gente sabe e tem visto muitos casamentos aí, né, sofrendo pelas condições financeiras, por traições, por adultério, e nós queremos dizer para vocês que não é fácil, mas pode ser muito mais simples, né, do que a gente imagina. Jesus, ele ensina a perdoar, e a gente só consegue perdoar depois que recebe do perdão de Cristo, em saber que não foi só eu que errei, mas ele reconhecer que também teve parcela de erro, e nós não querermos mais viver nesse erro, né? E liberarmos perdão um para o outro, de acordo com o perdão e com a graça que nós recebemos do Senhor, a nova oportunidade de fazer dar certo, né? De entender a minha responsabilidade como mulher sábia que deve edificar a sua casa, e como homem, né, sacerdote do lar, e a imagem de Cristo que dá a vida pela sua própria esposa, que dá a vida pela igreja, né, desse amor. Eu recebo esse duplo amor. Eu digo, né, que
eu recebo um amor tão grande de Deus através do meu esposo e da minha filha, que é a coisa mais linda. Eu tenho um pai, né? Eu tenho uma família. Muitas pessoas vivem ainda aprisionados com aspectos de maldição hereditária, de falta, né, de estruturação, de exemplo. Nós viemos disso, de famílias que não consideravam o casamento, né, uma coisa importante, não davam o devido valor, e separações e divórcios e traições. E hoje nós somos provas de que Deus, ele existe, que vale a pena perseverar, vale a pena amar, vale a pena, né, suportar, porque Jesus, ele continua fazendo coisas lindas, grandes, né? E muito além do que a gente pode imaginar, porque eu nunca imaginei um homem que tão improvável, né? Porque nós somos dos improváveis, aqueles que muitos desprezaram, e estamos aqui hoje como um milagre, como pessoas que tinham tudo para dar errado e Deus fez dar certo, né? Milagre mesmo, só Jesus. Jesus mesmo. E nós queremos declarar, né, na vida de vocês, de quem estão nos ouvindo, até onde essa transmissão vai chegar, até a casa que vai entrar essa mensagem, na vida de você, mulher, na vida de você, marido, que Jesus seja suficiente para você, que o sacrifício dele na cruz, né, não foi em vão. Cada gota do seu sangue derramado tem um valor enorme e continua perpetuando. Esse sangue está sobre a minha vida, está sobre a vida do Edson, de cada um de nós, daqueles que ele um dia amou e continua amando e se entregando e se oferecendo por completo. E ele deseja operar. Ai, Ana Paula, lembra, amor? Tá aí alguém que conheceu esse relacionamento desde o começo. Boa tarde, amiga. Que bom você estar aqui. E orar pela vida de vocês e abençoar a vida de vocês. E que essa palavra frutifique, né, em solo fértil. Que o seu coração seja convencido dessa fé que move montanhas, porque o homem de fé, esse Edson. Isso aí, tem que ter fé, tem que ter fé. Amém? Vamos orar? Você pode unir sua fé junto à minha, junto à nossa, e se render, apenas se render ao que Jesus fez, porque ele tomou a iniciativa, né? E a representação do casamento é tão importante em saber que vai haver um casamento entre o Cordeiro, entre Jesus e a igreja. E casamento não é qualquer coisa. Casamento é um voto feito aqui na terra e ligado no céu. E esse casamento entre a igreja e o noivo, ele está muito perto de acontecer. E o noivo já deu a vida dele. O noivo já provou o quanto ele ama e o quanto ele é fiel no seu compromisso, na sua promessa. E se renda, que ele possa suprir, porque ele faz isso, todas as suas necessidades emocionais, todas as suas necessidades físicas, né, pessoais, tudo aquilo que hoje é um desafio para você de crer, tudo aquilo, né, que você jamais pôde imaginar, sonhar, é possível em Jesus, é possível. E nós queremos declarar essas bênçãos baseadas na obra da cruz, no que Jesus fez, no que
nós recebemos gratuitamente por intermédio dele, através da cruz. Amém? Amém. Sofia quer orar? Pode orar, filha. Vai, ora. Então manda um beijo pro pessoal. Tia Rafaela tá assistindo. Isso. Vai lá com o irmão agora. Então, cuidado com o filme. Obrigado, queridos amigos, por esse tempo precioso que nós estamos aqui. Espero que vocês, celebrem a Deus conosco, porque a nossa vitória é a vitória de vocês. Quando vocês pensarem, o contrário, acredite, porque nós estamos aqui para dar forças a vocês. E Jesus, ele está aí também onde você está nesse momento, e não tem choro que ele não chore junto com você, não tenha situação mais difícil ou lugar mais escondido, ou alto que ele não esteja. Então, é ele presente em todos os momentos e ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele garante. Então ele prometeu, ele disse, que nós teríamos aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e com ele nós somos mais que vencedores. Aí, ó, Rafaela. Uhul! Então, Rafaela, ele vai começar aí ministrando, orando sobre a vida dos homens e eu sobre a vida das esposas. Pode ser? Pode ser. Amém. Com certeza. Pode orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, muito Jesus. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, amigos, vizinhos. Senhor, toca, Senhor, na casa de cada um, Pai, que está assistindo. Aqueles que não estão assistindo, chega também, Senhor. Sim, toca, Senhor. Pai. Em cada um, anjos, cada família, Pai. Cada vizinho, agora. Senhor. Papai, chega, Senhor, abre a porta, Senhor, entra na casa, meu Pai. Papai, corações Senhor, como precisamos, Senhor, de Ti, Senhor, todo momento, toda hora. Sim, Senhor, restaura casamentos, Papai. Amém, Pai. Cuida, Pai, daquelas feridas, Pai, renova, Senhor, Jesus. restaura, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que não têm o que comer, Pai. Cuida daquelas pessoas, Senhor, que elas se encontram doentes, meu Pai. Sejam curados, Senhor, em nome Senhor, de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por cada amigo e amiga que está ouvindo, Pai. Ó Deus, essa transmissão e assistindo o nosso testemunho. Ó Deus, o milagre que o Senhor fez, Pai. É real, é possível e é acessível em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor, dia após dia, prova o seu amor para conosco, prova o seu amor com essas mulheres que estão me ouvindo agora. Que elas sejam renovadas e edificadas com essa palavra de consolo. Jesus, que o Senhor, Pai, como é completo e abundante, a abundância do céu, a plenitude de Jesus seja sobre o coração dessas mulheres. Que os seus olhos, que, Pai, o seu foco seja ajustado no Senhor, que todas as suas necessidades emocionais sejam supridas em Cristo, que sua fé, ó Deus, o seu testemunho de amor, de esposa sábia, ó Deus, faça, Pai, promova, ó Deus, milagre dentro da sua casa, na vida do seu marido, trazendo ao quebrantamento, que eles sejam rendidos e convencidos pelo testemunho, pelo amor, Senhor, que provém de Ti. Ó Deus, que elas perseverem e recebam, Pai, ó Deus, o fruto da sua fé, da sua perseverança e experiência de um relacionamento contigo.
contigo. Eu chamo agora a vida aqueles que estavam mortos. Eu chamo agora a ressurreição de sonhos, a ressurreição de relacionamentos. Em nome de Jesus, aquela mulher que já desistiu de sonhar no seu casamento, na sua família. Oh Deus, aquela mulher estéril, Pai, assim como eu fui, venha ser alegre mãe de filhos neste momento, que ela venha engravidar do esperma do seu esposo, que ela venha desfrutar da alegria do céu nessa terra, que seu lar, sua casa seja um jardim de delícias, um jardim regado e cuidado pelo Senhor. Desfruta da tua família, daquilo que Deus te deu, e seja responsável por ela. Não há preço que você tenha que pagar diante do preço que Jesus já pagou na cruz do Calvário por cada um de nós. Então creia e receba de graça da provisão do Senhor, do plano de Deus, e mantenha-se firme na fé, sabendo que Jesus ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. E família continua sendo projeto de Deus, casamento continua sendo plano de Deus, e esse plano prevalece diante das armadilhas do adversário. Nós desligamos em nome de Jesus todo, Pai, processo de divórcio, de separação, de adultério. Pessoas sejam livres agora de vícios, de opressões, de vozes contrárias, de confusões em suas mentes, de palavras de morte, de engano, de depressão. Liberações de perdão se manifestem agora, em nome de Jesus, e que você viva o sobrenatural e o milagre de Deus. Esse vinho novo, essa restauração que só Jesus pode promover, e seja muito, muito feliz nessa vida com Cristo. Amém. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é bom em todo tempo. Que alegria estar aqui com meu esposo nessa tarde de domingo em família. Nosso culto doméstico e vocês participando dele. Nosso testemunho ficará aí gravado. Compartilha para quem necessita ouvir essas palavras. Compartilhe e transborde de Deus na vida de outra pessoa. Não se cale. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos iguais a vocês que nos escutam, né? E estamos aqui para aprendermos uns com os outros, para nos pastorearmos e edificarmos juntos nessa caminhada de fé. E cometemos erros, né, no percurso, mas é o Senhor e o amigo Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, nos conduzindo ao alvo que é Cristo e a esse casamento que está muito perto de acontecer com o nosso noivo Jesus. Então se prepare porque foi a noiva, tá? A noiva que se preparou. O noivo já está preparado. Então se prepare como igreja para se encontrar com o seu Deus. Se adorne dos seus vestidos, que é muito além de uma vida material, mas você é uma casa, você é igreja, né? Templo do Espírito Santo. Guarda o teu coração das coisas desse mundo, das mágoas, das decepções, né? Das traições, tá? De todas as consequências aí do pecado, né, do sistema, e continue firme acreditando na obra consumada de Jesus, porque não foi em vão. Amém? Um beijo grande a vocês. Fiquem na paz de Jesus e tamo junto.